Principalmente você cantando junto com a gente, nos emociona. Faz tempo que a gente não cantava esse hino, né? Verdade. Tão alegre, né? Tão feliz, tão festivo. Podia dar mais. Vamos cantar mais, vamos cantar mais. Vamos se colocar em pé? Vamos cantar um outro hino que a gente canta mais agora. Porto Seguro. Possamos colocar os nossos corações nesse hino. Cante por vontade também. Porto Seguro.
Louvado seja Deus pelo seu louvor. Muita oração, muito poder. Vamos nos ajoelhar mais uma vez, se você puder. Muito obrigado. Muito obrigado porque estamos aqui na igreja e já fizemos muitas coisas. Participamos da escola sabatina, louvamos o teu nome, oramos. Agora estamos intercedendo, Deus. Que o Senhor possa receber as nossas vidas. Queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, pois o Senhor sempre terá o melhor para os teus filhos. Derrama uma bênção sobre a igreja aqui do Jardim Prudência. Tu sabes dos desafios de manter essa igreja aberta. Nos usa, Pai querido, através de nós, dos nossos recursos, para que possamos fazer com que essa igreja seja uma bênção para todo esse bairro. Paizinho querido, seja um mensageiro dessa manhã, o pastor Ídolo, que o Senhor venha usá-lo mais uma vez. Abençoe a ele, abençoe a sua esposa, Tati, abençoe essa família pastoral. Tu sabes, ó Deus querido, o desafio que eles têm, mas com o Senhor à frente, eles são mais do que vencedores. Abençoe a cada pessoa que está aqui, nossos amigos, e possamos todos juntos sair alimentados pelo poder da palavra. Fortalece as nossas vidas, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? É uma grande oportunidade, uma alegria estar com vocês nessa manhã. Um dia bem bonito, né? O sol saiu, céu azulzinho, tá um belo dia para louvarmos e cultuarmos ao Senhor. Eu gosto sempre de destacar algo importante que, graças a Deus, temos liberdade, né? De podermos ser em um lugar, adorar o Senhor. Maravilha! Em um lugar aconchegante, né? Glória Gostei. Lugar aconchegante onde a gente pode se aceitar, climatizado também, iluminação, temos música, uma bênção, né? Que a gente pode ir. Cheia de gente bonita, verdade. Bom, já fui apresentado, né? Me chamo Ítalo, sou pastor ali do colégio Santo Amaro, Plaza. Então a gente. Estou chegando agora no distrito, né, de Santo Amaro, então a gente vai se ver bastante. Não sei se isso é bom ou ruim para vocês, mas para mim é bom. Bem-vindo. Bom, sem mais delongas, eu convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Marcos. Hoje a nossa mensagem se concentrará no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a história que está ali a partir do verso 35. É uma história bastante conhecida, e por ser bastante conhecida, e hoje a gente já ter tido bastante experiências, né? Através da história da irmã, que foi ali, a história da irmã, que foi muito bem contada, foi bem pontual ali, falando sobre a fé, destacada nessa história, né, irmã? Obrigado por isso. Os sermões musicais também que nós cantamos, que tem a ver com a história que nós vamos ler hoje. Mas é justamente por isso, por conhecermos muito bem essa história e por hoje termos vivenciado vários momentos com ela, é que eu convido os irmãos a terem um novo olhar sobre essa história. Não sei se os irmãos costumam frequentar ambientes onde existem obras de artes expostas, museu, algo do tipo, mas se você já foi em algum desses, você pode ver que sempre tem alguns que a gente vai como um turista, né? A gente vai conhecer, ver as coisas bonitas, mas geralmente quem conhece mesmo de obra de arte, você vai ver que ele vai ficar parado um bom tempo naquele quadro, olhando aquele quadro ou aquela escultura, e se você estiver disposto a ver até onde ele vai, você vai ver que por diversas vezes ele muda de ângulo. Ele muda de ângulo, ele vai para o lado, ele vai mais para trás, ele chega bem de pertinho, no intuito de talvez conseguir absorver o máximo daquela obra que está diante dele.
Talvez se você não é tão assim com quadros e obras de artes, talvez você seja com alguns outros tipos de obras culturais, né? Com música, ou talvez com filmes, com livros. Talvez aquilo que chama atenção, que faz você gostar bastante, você escuta várias vezes aquela música, você assiste várias vezes aquele filme, ou lê várias vezes um livro que você gostou muito. Porque de alguma forma, a cada vez que você olha de novo para aquilo, você consegue extrair algo que já estava lá, mas que talvez você ainda não tinha conseguido enxergar. E eu creio que a Bíblia é da mesma maneira. Não só pelo aspecto de que ela vem de Deus, Deus a inspirou, portanto é a palavra de Deus. Nesse sentido, eu creio que a cada vez que a gente vai à palavra com o coração aberto e preparado a ouvir aquilo que Deus tem para dizer, eu creio que sempre tem algo novo para dizer. Que às vezes já estava lá, mas agora a gente olha por uma outra perspectiva. Mas também pelo aspecto de que eu creio que a Bíblia é uma verdadeira obra de arte. Quando começamos a entender a forma como que os escritores relataram, e não foi simplesmente ele sentou e escreveu a história como a gente escreve um recado para deixar na geladeira. Não. Eles sentaram, eles pensaram, eles refletiram, eles oraram, Deus capacitou e assim por diante. E a gente vê que o modo de escrever, de contar as histórias, são uma verdadeira obra de arte. Bom, diante de toda dessa minha introdução, eu convido os irmãos a mais uma vez encararmos essa história, talvez de uma outra perspectiva, permitindo que Deus fale conosco, talvez coisas que ainda não falou. Tá certo? Eu quero convidar os irmãos a fazer mais uma breve oração, pode ser? Feche seus olhos, assim como estamos. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado pelas oportunidades que temos de louvarmos ao Senhor, de estarmos em contato com a Tua Palavra. Queremos pedir nesse momento que abrimos, que o Senhor possa falar conosco de diferentes maneiras. Abra nosso coração, nossos ouvidos e nos transforme. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz o seguinte: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Para a gente começar a conversar sobre essa história, acho que é de extrema importância a gente entender o cenário onde acontece essa história. É um cenário bastante conhecido nos evangelhos, que é o Mar da Galileia, ou o Grande Lago de Genezaré, né? Como também é chamado. É chamado de mar porque ele realmente é muito grande, mas em termos mais estritos ele é um lago, ele é um grande lago. Acontece que esse lago ele fica numa região bastante importante, né, ali de Israel. Mas tem algumas peculiaridades dessa região, porque essa região do Mar da Galileia, ela fica situada num ponto onde o mar está a um pouco mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Essa informação vai ser importante. Pouco mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Relativamente próximo ao Mar da Galileia, nós temos uma cordilheira, uma cadeia de montanhas, onde talvez a mais conhecida nossa, leitura do texto bíblico, seja o Monte Hermon. O Monte Hermon, ele chega a uma altura máxima de pouco mais de 2 km, quase 3 km de altitude, o que faz com que o seu pico se formem geleiras. Portanto, acontece algo bastante peculiar nessa região do Mar da Galileia. Então, o mar está constantemente recebendo a incidência, né, dos raios solares, o que faz com que a água constantemente esteja evaporando. Aquele vapor quente esteja subindo, né?
Então lembra? O vapor quente, o ar quente, ele sobe. E o ar frio, ele costuma fazer o quê? Descer, né? Portanto, ali naquela região do Mar da Galileia, a gente tem um encontro de duas massas de ar que estão em temperaturas opostas. Então, sobe constantemente um ar quente do Mar da Galileia e do Monte Hermon, do pico do Monte Hermon, desce, né, uma corrente de ar mais fria. E quando a gente tem, bem ali em cima do Mar da Galileia, o encontro entre essa corrente de ar fria que desce do Monte Hermon e aquela água, aquele ar quente, né, da evaporação que está subindo ali do Mar da Galileia, a gente tem esse encontro de duas massas de ar que acontece o quê? Chuva, tempestade. E por que é importante a gente saber tudo isso? Porque naquela região, tempestades são completamente comuns. Quem vive ali na região do Mar da Galileia, é completamente comum que tenha chuva, né? A gente costuma dizer que aqui é a terra da garoa, né? Não importa, parece que a estação, no final da tarde, sempre cai uma chuvinha em algum ponto aqui de São Paulo, na verdade. Para eles também lá isso é completamente comum. E não só chuvinhas, mas tempestades. Justamente por essa confluência de massas de ar de diferentes temperaturas. Para quem vive ali no Mar da Galileia, para quem é pescador ali no Mar da Galileia, isso é completamente comum. Se você depois der em casa uma busca no Google ou no YouTube para ver Mar da Galileia, provavelmente você vai achar algum vídeo onde existe uma tempestade acontecendo. Mas por que isso é importante para a nossa história? Se aquela região é tão comum haver tempestades, e se lembrarmos que no barco com Jesus estavam seus discípulos, onde uma grande parte, talvez podemos dizer assim, é composta por pescadores, que talvez conheciam muito bem Mar da Galileia, talvez fosse como um quintal de casa. A gente pode perceber que essa tempestade tinha algo de incomum, porque até mesmo pessoas que estavam acostumadas com aquela região, até mesmo para pescadores que estavam no quintal de casa, estavam com medo daquela tempestade. Portanto, essa tempestade já nos mostra que existia algo de incomum. Mas não só a tempestade que era incomum, mas várias coisas que acontecem aqui. Porque Marcos vai relatar que os discípulos estão ali apavorados e eles dizem algumas coisas bastante fortes, que se caso algum de nós viesse contar algum testemunho aqui na frente e falar essas palavras, a gente ia ficar meio temeroso sobre o que está acontecendo. Porque os discípulos simplesmente acordam o mestre e dizem: mestre, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que a gente venha morrer? Veja, o Senhor não se importa, é algo forte. E Marcos nos relata como Jesus responde a essa que parecia ser uma afronta. Aqui Marcos diz pra gente que Jesus levanta e ele dá uma ordem da mais completa e absoluta simplicidade. É lógico que a gente não sabe, simplesmente a partir do registro de Marcos, qual foi a intensidade ou a tonalidade da voz de Jesus ao falar essas palavras, né? Aquiete-se, acalme-se. A gente não sabe. A gente não sabe qual foi o tom. Mas as palavras são simples. São palavras como Jesus está falando ao vendaval, como se ele estivesse falando a uma criança, que talvez estivesse ali um pouco fazendo traquinagens, correndo para lá e para cá. Aquiete-se, acalme-se. E o interessante, o mais interessante disso tudo, e inacreditável, é que o vendaval obedece a Jesus como se fosse uma criança dócil, que escutou aquelas palavras e simplesmente faz-se completa bonança. Para quem já morou na região litorânea ou costuma passar, né, feriados ou férias, né, na praia, você sabe que quando acontece uma tempestade, o mar, quando a tempestade para, o mar não se acalma de uma hora para outra. Ele ainda continua revoltado com fortes ventos, fortes ondas, de forma com que a gente até chama isso de ressaca, né? Quando o mar está de ressaca. Então, mesmo que a tempestade tenha acontecido na noite passada, o mar ainda está perigoso, né? Mas aqui o que acontece, e o que dá a entender, é que ao Jesus dizer essas simples palavras, o mar simplesmente acalma, o vento, talvez até agora, naquela noite, desce para olhar no mar, refletindo a luz da lua, das estrelas,
porque fez-se completa bonança. Às vezes a gente perde um pouco algo do que está sendo mostrado aqui para Marcos, porque a gente já não tem a mesma mentalidade cultural que os primeiros leitores de Marcos tinham ao ouvir essa história. Algo que era consenso entre as culturas da antiguidade era o fato de que o mar era uma força da natureza e, portanto, ela era incontrolável por qualquer poder ou autoridade que fosse, exceto de um Deus. E quando você vai ver nas culturas antigas, né, orientais e tudo mais, você sempre vai ver que na religião ou na expressão deles de fé, eles sempre têm alguma espécie de Deus, alguém com poder suficiente para controlar o mar, ou para fazer com que ele se revolte. Portanto, talvez para os primeiros leitores de Marcos, o impacto que essa história viria a trazer aos ouvidos seria um pouco diferente do nosso. Porque ao ouvirem essa história, eles estavam se deparando com alguém que, com simples palavras, não precisou de nenhum gesto mágico ou nenhuma performance, mas com simples palavras, que você diria uma criança, ele simplesmente controlou o vento, o mar, a tempestade. Portanto, o que está acontecendo aqui é uma reivindicação de poder muito grande. Aleluia! Sabendo disso, dessa autoridade de Jesus e a identidade, que é o que Marcos parece querer nos dizer aqui nos primeiros capítulos, nos vem a seguinte pergunta. Primeiro, quem é essa pessoa que está fazendo essa reivindicação de poder tão grande? E o que significa isso para nós hoje? Essas duas perguntas. Temos talvez duas opções ou duas sugestões para responder essa pergunta. A primeira delas, um pouco mais cética. Você poderia argumentar que esse mundo é um simples resultado de uma tempestade monumental. Que você está aqui por mero acaso, por meio de forças da natureza, cegas e violentas, por meio de um Big Bang, e quando tudo acabar, não haverá lembrança de você ou do que você fez. Portanto, se você for uma pessoa boa ou uma pessoa cruel, não vai fazer a menor diferença, não vai importar. Agora, contudo, se Jesus é quem ele diz ser e se demonstrar nessa história, há outro modo de olharmos para a nossa vida. Se ele é o Senhor da tempestade, se ele é todo poderoso, na verdade não importa em que estado o mundo ou a sua própria vida se encontra. Você verá que Jesus ele pode reverter a sua situação. Ele pode me salvar, ele pode me conceder descanso. Como Paulo diz em Efésios 3, verso 20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Portanto, eu te convido e reforço isso mais uma vez, a olharmos para essa história mais atentamente, a tentarmos buscar extrair o máximo que Deus quer e pode falar conosco através dessa história. Mas diante de todas essas coisas que a gente já falou aqui, existe algo que me chama a atenção nessa história. Eu queria chamar a atenção de vocês para observarem o estado emocional dos discípulos nessa passagem. É algo bastante sutil que Marcos deixa para a gente, para que somente o leitor atento, que faz questão de se demorar na palavra de Deus, possa de alguma forma extrair aquilo que ele quer dizer. Se você olhar rapidamente aí a história novamente, é bem curtinho, você vai ver que antes de Jesus acalmar a tempestade, nos é dito que os discípulos estavam com medo. Mas depois que Jesus acalmou a tempestade, aqui na minha Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Algumas outras traduções dizem aterrorizados, o que parece ser uma intensidade daquele medo que anteriormente Jesus identifica neles. Mas por que será que os discípulos parecem estar com mais medo depois que Jesus acalmou a tempestade do que durante a tempestade que eles estavam prestes a naufragar? Bom, os discípulos eles estavam no barco, talvez pequeno, não muito grande, e eles estavam prestes a ficar completamente inundados. Todos iriam morrer. O medo deles é real,
não é alguma coisa dramática, né? Mas é real. O medo deles é real. A tempestade estava muito forte, o barco estava afundando, e eles realmente estavam com medo de morrer. Então eles despertam Jesus agora, que estava dormindo ali na parte de trás do barco, como diz a minha versão, e eles dizem: mestre, o Senhor não se importa com a gente. O Senhor não está vendo o que está acontecendo, que a gente está morrendo aqui, e o Senhor dormindo. O Senhor não se importa com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Eu creio que, por mais dura que essas palavras dos discípulos possam ser, essa imagem, ela mexe com a gente. Ela mexe com o nosso coração, porque qualquer um de nós que já tentou viver uma vida de fé nesse mundo, já se sentiu algum dia assim. Qualquer um tenta viver uma vida de fé no nosso mundo, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de tempestades, já se encontrou em situação semelhante. Tudo está dando errado, você está, parece que, afundando, já tentou de tudo, e Deus parece estar como mim, distante, sem saber o seu sofrimento. A gente tem o costume de falar daquele tipo de oração que parece que não atravessa o teto, né? Já ouviu falar? Oração que não atravessa o teto, assiste com essa impressão. Diante do sofrimento, diante da angústia, diante das coisas que a gente está enfrentando, a gente não consegue ver uma solução, já tentamos de tudo, e parece que vamos naufragar, parece que vamos morrer, e nós oramos e clamamos e fazemos coisas diversas, e parece que Deus não responde. Parece que não existe nada, nenhum sinal. Parece que Deus está distante, alheio. Se Ele existe, parece que Ele está dormindo. Essa é às vezes a sugestão que vem à nossa mente quando passamos por dificuldade. E os discípulos falam: mestre, o Senhor não se importa com a gente. O Senhor não se importa que a gente venha a morrer. Em outras palavras, o que os discípulos estão dizendo é: Senhor, se o Senhor nos amasse de verdade, assim como o Senhor já falou, o Senhor não nos deixaria passar por isso. E talvez é essa a nossa dificuldade, né? Justamente nesse momento de dificuldade, em parecer que Deus não está ouvindo, entender o amor de Deus por nós. E talvez os discípulos quisessem dizer isso, né? Se o Senhor nos amasse de verdade, o Senhor não nos deixaria passar por isso. Se o Senhor realmente nos amasse, a gente não estaria prestes a morrer e afogados. Se você nos amasse, não nos deixaria passar por esse perigo mortal. Talvez esse seja o maior medo de si. O sentimento de abandono, o sentimento de que o amor não está presente ali. Mas Jesus, Ele é acordado, Ele se levanta, e Jesus acalma a tempestade e dá uma resposta direta para os discípulos, e igualmente forte, assim como a pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Você pode imaginar o que poderia se passar na mente dos discípulos. Jesus simplesmente acorda, estava dormindo. Podemos imaginar que ou o dia de pregação foi muito cansativo, a ponto dele não se importar com as coisas que estão acontecendo ao redor. Ou podemos entender que Jesus tinha tanta sua confiança no Pai, que mesmo em meio à tempestade ao redor dele, ele ainda podia manter uma calma que é capaz de, inclusive, pegar no sono. Então a gente está preocupado com alguma coisa difícil pegar no sono, na verdade. Talvez só o nosso travesseiro saiba quantas vezes a gente não passou em casa, quantas vezes a gente não derramou as nossas lágrimas dele. Mas Jesus, ele simplesmente acorda, pergunta aos discípulos por que vocês estão com tanto medo. E é possível imaginar o que os discípulos poderiam ter pensado: como assim por que a gente está com tanto medo? Veja o que está acontecendo. A gente está andando com você há um bom tempo. A gente sabe o que você pode fazer por nós. A gente já entendeu que você nos ama, que você é enviado do Pai, mas aqui, estamos num problema real aqui. Nós vamos morrer. E o Senhor está dormindo? O Senhor não se importa? E ainda levanta e fala que a gente está com medo? Como assim? Parece óbvio porque eles estão com medo. Eles estão com medo de morrer. Eles estão com medo de ter sido abandonados por Deus.
Eles estão com medo de que talvez o amor de Deus, o amor de Jesus por eles não seja suficiente para tirá-los dessa. No entanto, a pergunta que Jesus fez a eles, eu creio que tinha por trás algo além disso. Isso a gente consegue identificar nas diversas perguntas de Deus ao longo da Bíblia que a gente vê registradas. Desde a primeira delas até a última. A primeira delas, vocês lembram qual é a primeira pergunta de Deus registrada na Bíblia? Onde estás? Onde estás, né? Ele pergunta para Adão: Adão, onde estás? Sabendo da onisciência de Deus, entendemos que, na verdade, essa pergunta de Deus, embora pareça simples, dá a entender que ele não quer simplesmente saber qual é a posição geográfica de Adão naquele jardim. Até porque, se ele é onisciente, ele sabe. Mas talvez a pergunta de Deus a Adão é justamente para que ele reflita sobre aonde ele se encontra. Aonde ele se encontra agora em relação a Deus, o seu Criador. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, como uma espécie de contrapartes em um relacionamento. Agora, a criatura está se escondendo do Criador. Talvez então a pergunta de Deus, por mais simples que pareça, existe algo a mais. Onde você se encontra agora em relação a mim? Portanto, eu creio que essa pergunta de Jesus, por que estão com tanto medo, onde está a sua fé, existe algo por trás do pensamento. E talvez o que Jesus está querendo dizer para esses discípulos e para nós é o seguinte: a premissa de vocês está errada. Vocês deveriam saber que eu permito sim que as pessoas que eu amo atravessem tempestades. Se vocês estão achando isso, que eu os abandonei, que eu não os amo, ou que meu amor não é suficiente, vocês estão pensando a coisa errada. A premissa, o início do pensamento de vocês está errado. Vocês não têm razão para estar em pânico, para estar com medo. E voltamos àquela questão, né? Se os discípulos tinham pouco motivo ou nenhum para ter entrado em pânico durante a tempestade, é certo que eles não tinham motivo algum para ficar apavorados, aterrorizados, depois que Jesus acalmou a tempestade. Mas eu repito a pergunta: por que será que os discípulos parecem estar com mais medo depois que eles viram Jesus acalmando a tempestade do que durante a tempestade? Poderíamos pensar longamente, talvez alguns tivessem propostas diferentes para o que está acontecendo aqui, mas eu queria sugerir algo que, ao meu ver, fala muito sobre a nossa realidade como seres humanos. Fala de algo universal, que todos nós passamos, ou sentimos, ou temos uma premissa semelhante. Talvez o motivo de estarem aterrorizados, apavorados, depois que Jesus acalmou a tempestade, seja porque eles estavam percebendo que eles estavam diante de alguém que eles não podiam controlar. Como assim, pastor? Eles estavam com medo porque eles estavam diante de alguém que eles não podiam controlar? Na verdade, nós seres humanos, manchados, corrompidos pelo pecado, nós temos uma grande tendência de querer controlar todas as coisas à nossa volta. Quem senta no trono do nosso coração somos nós. E a gente tem dificuldade quando um outro alguém aparece querendo reivindicar esse trono. Portanto, quando a gente se depara com um Deus que não é manipulável, a gente vai entrar em choque. Primeiramente, entra um choque pessoal. E, na verdade, a base de religiões que acreditam em mais de um Deus ou em ídolos é justamente essa possibilidade de se manipular. Um ídolo, ele é fácil de se manipular. Você tira ele daqui, você coloca ele lá, você coloca ele de ponta cabeça num copo d'água, você faz... Um ídolo é fácil de manipular. O relacionamento que existe entre uma pessoa e um ídolo é um relacionamento de transação, como se fosse uma transação comercial. E ali quem tem mais capacidade de convencer o outro leva. Mas com Deus,
o único Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Deus criador do céu, da terra e do mar, ele não é manipulável. Ele não se pode controlar. E isso mexe com o nosso coração. Mas sabe o que é o pior de tudo isso? É que a gente sabe dessa verdade. A gente sabe. Mas a gente costumeiramente tenta controlar Deus. Tenta colocar Deus nas nossas caixinhas. Eu acho que isso é quase inevitável para o ser humano. Portanto, o fato de ser inevitável, a questão é a gente ter a consciência do que somos capazes de fazer em nosso relacionamento com Deus. Para que quando isso aconteça, a gente possa mudar nossos pensamentos, desviar disso. Eu acho que o importante é a consciência, porque eu creio que isso é inevitável para o ser humano. Na verdade, a gente se desespera com muitas coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente tem essa sensação das coisas fugindo do nosso controle. A gente está cercado por coisas que favorecem essa nossa ânsia por controle ser alimentado. A gente está num ambiente aqui completamente controlado. Pode chover, que não vai atrapalhar a gente aqui. Pode estar de noite, que não vai atrapalhar, porque a gente tem luz. Pode estar muito quente lá fora, a gente tem água aqui dentro que pode. Ou se estiver muito frio, a gente fecha os lugares, as portas, as entradas, e a gente consegue se aquecer. A gente vive num ambiente de paredes de concreto que estão no nosso controle. E o que deixa a gente, por vezes, alerta de que nem tudo está no nosso controle é quando acontece alguma catástrofe, uma catástrofe natural, uma grande tempestade, acaba a energia do barro, a gente fica sem água e assim por diante, cai árvores, alaga a rua e tudo mais. Quando acontecem catástrofes, a gente tem um gostinho de saber de que as coisas não estão sempre no nosso controle. E quando as coisas saem do nosso controle, que a gente presume ter o controle, a gente se desespera, a gente fica ansioso, a gente tem medo. Só que a gente sabe disso, mas nosso relacionamento com Deus às vezes é pautado nisso. Entendeu um exemplo? Quando a gente ora pedindo alguma coisa a Deus, e geralmente a gente sabe que a gente deve terminar, que seja feito segundo a sua vontade. Mas por vezes, quando a nossa vontade não é satisfeita, dependendo do que é, mas a gente se revolta contra Deus. A gente se afasta um pouco de Deus, ou a gente fica mais cético com relação a Deus, não é verdade? Eu lembro na faculdade, no primeiro ano de faculdade, vou contar um segredo para vocês aqui. No primeiro ano da faculdade de teologia, os professores eles têm uma árdua tarefa de fazer com que aqueles jovens empolgados que estão chegando no seminário, primeira coisa, se enxerguem no seu lugar. Eu acho que uma parte importante de uma educação ou de ensino de algo passa pela humildade, porque aquele que está sentado na cadeira precisa ter a humildade para que ele possa aprender do professor, não é verdade, professor? É importante isso, que aquele que está sentado precisa ter a humildade para aprender com o professor. Então, essa acho que é uma das principais tarefas e árduas que os professores de teologia têm no primeiro ano. Porque o teologando, ele chega animado e empolgado para estudar mais a Bíblia, para conhecer mais a Deus, e talvez ele já tenha uma história anterior na igreja, onde ele já foi diácono, ou talvez ancião, ele ajudou no ministério jovem, ele é evangelista, ele entrega os livros missionários, ele está envolvido, geralmente. Ele costuma dar estudos bíblicos, classe bíblica, então se chega com uma empolgação como de alguém que soubesse muita coisa. E eu lembro que em uma dessas aulas, o pastor Elilson dos Reis, ele estava dando aula para a gente sobre os atributos de Deus. Ele estava falando sobre diversos atributos de Deus, e no final daquele processo, daquelas aulas, ele chegou e falou para a gente: bom, diante de todos os atributos aqui que foram comentados, qual que é o atributo que vocês acham que é mais difícil da gente aceitar a respeito de Deus? E logo os primeiro-anistas ali começaram a falar: não, a onisciência de Deus, difícil entender como Deus sabe todas as coisas. Outros falaram onipresença de Deus, e foram citando vários outros atributos de Deus. O professor ouviu calmamente, e depois no final ele falou assim: bom, interessante o que vocês falaram, mas eu creio que talvez o atributo mais difícil da gente aceitar sobre Deus é a sabedoria dele, que ele é sábio.
gente olhou assim um pro outro, mas como assim, né? Acho que é normal a gente saber que Deus, por ser o Criador, ele sabe muito mais do que a gente, né? Ele falou, quer ver? Vou fazer um teste com vocês. E ele fez o seguinte teste. Ele falou o seguinte, imagine que vocês são agora Deus por um dia. Imagina que Deus chegasse para vocês, conhece? Imagina que Deus chegasse para vocês e falasse, ó, você agora vai ser Deus por um dia. Tudo aquilo que eu sei e sou e tenho, você será esse dia, Deus por um dia. Daí o professor fez uma reflexão crítica. Olha a sua volta no mundo. O que está acontecendo de errado no mundo? E a gente começou a relatar, né? Guerra, fome, catástrofes, o mal imperando, a injustiça, pessoas inocentes sofrendo, morrendo. A gente começou a elencar várias coisas. Sim, muito bem. Agora, imagine que vocês são Deus por um dia. O que vocês fariam diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Aquilo foi um grande desafio. Logo aquelas cabecinhas de primeiro-ministro de teologia, a gente começou a maquinar as coisas, a juntar os textos que a gente conhecia da Bíblia. E daí, um ou outro começou a falar. Eu acabaria com a fome, eu destruiria o mal, eu faria isso, eu faria aquilo outro, eu iria até certo lugar, acabaria com aquele povo. Saíram uns negócios assustadores, assim. Enfim, e foi falando, e foi falando, foi falando. O professor também calmamente ouviu todo mundo. E depois que ele ouviu todo mundo, ele falou assim, bom, interessante o que vocês falaram, mas eu creio que a melhor resposta para essa pergunta é, se eu fosse Deus por um dia, eu não faria nada diferente do que ele já tem feito. A gente já começou a se recolher na cadeira, assim, entendendo que vinha uma pedrada ali. Ele falou, é isso aí mesmo. Porque se realmente a gente aceita que Deus é sábio, que Deus sabe todas as coisas, por que a gente acha que sabe a melhor forma de como as coisas do mundo devem funcionar? Aí a gente já puxou e entendeu o que ele estava querendo dizer pra gente. Porque isso é algo universal do ser humano, corrompido pelo pecado. A gente tenta controlar as coisas ao nosso redor e principalmente Deus. A gente tenta controlar Deus. A gente costuma colocar Deus nas nossas caixinhas, falando aquilo que Deus, aqueles que Deus aceita, aqueles que Deus não aceita. Aquele tipo de culto ou de coisa que Deus se agrada, aquele tipo que Deus não se agrada. E que embora a Bíblia fale muita coisa sobre isso, geralmente a gente se baseia nos nossos gostos. E a gente vai separando essas cores, e a gente coloca Deus na nossa caixinha, só que em um dado momento vai encontrar uma outra pessoa que tem Deus na caixinha dela. E vai haver conflito. Vai ser difícil manter aquela união que Paulo, por exemplo, tanto fala nas suas cartas para o desejo de Deus para a sua igreja, para o seu corpo. A gente tem essa dificuldade. Portanto, o que eu creio é que o medo dos discípulos, o fato de estarem apavorados, amedrontados, é que eles estavam diante de alguém, que agora eles tinham certeza que não se podia controlar. Não se podia controlar. Eles estavam diante de uma tempestade que tinha uma força descomunal e não podia ser controlada. Mas Jesus, com simples palavras, controlou a tempestade e o mar. Portanto, Jesus tinha infinitamente mais poder do que aquela tempestade. E eles ainda tinham menos controle sobre Jesus. Mas é lógico que entre uma tempestade e Deus existe uma enorme diferença. E a grande diferença, e simples, é que uma tempestade não ama ninguém. E você pode falar, é óbvio. É óbvio que uma tempestade não ama ninguém. Mas a nossa dificuldade é entender como esse Deus, que é infinitamente mais poderoso do que qualquer tempestade que a gente enfrente, nos ama. Essa é uma dificuldade também. Portanto, Jesus permite que aconteçam coisas que não compreendemos. Ele não faz as coisas de acordo com os meus planos ou de um modo que sempre faça sentido as coisas para mim. Contudo, se Jesus é Deus, e de fato é, ele deve ser grande o bastante para ter motivos para deixar que você passe por coisas que não consegue entender, que não consegue compreender. Talvez pelo menos por agora. O poder dele é ilimitado, assim também como são a sua sabedoria e o seu amor.
A sabedoria e o amor de Deus são tão ilimitados quanto o seu infinito poder que ele manifesta aqui. E se os discípulos já tivessem compreendido realmente que Jesus o amava, que ele era tanto poderoso quanto amoroso e sábio, talvez eles não teriam ficado com tanto medo como ficaram. A premissa deles, como já falamos, estava completamente errada. Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que coisas ruins aconteçam a essa pessoa, pois ele é Deus, portanto sabe mais do que qualquer pessoa. Pela nossa finitude, nos faltam informações para entender todas as coisas. E se você está à mercê da tempestade, ou já esteve, você sabe que o poder dela é incontrolável e que ela não ama você. E é exatamente por isso que o único lugar em que se pode estar seguro é na vontade de Deus. Mas por ele ser Deus e eu e você não, a vontade dele necessariamente está de forma infinita, incomensurável, inexprimível, além da sua e da minha melhor compreensão dos planos dele. Está muito além. Jesus então pergunta para os discípulos por que estão com tanto medo. Em seguida pergunta ainda, não tendes fé? E essa pergunta parece carregar um certo tom de ironia. Uma provocação para que os discípulos refletissem no que realmente estava baseado a fé que eles julgavam ter em Jesus. Talvez essa pergunta fosse irônica justamente para que levassem eles a refletir, ou seja, aonde está firmada a sua fé? Aonde ela está fundamentada? Ou, em uma outra perspectiva, para onde ela está se dirigindo? Ou para quem ela está se dirigindo? Se essa for a questão, Jesus quer levar os discípulos a ver que o fator crítico não era a força da fé que eles tinham. Afinal, como Jesus diz mais para frente no Evangelho de Marcos, eles poderiam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Mas, então a ênfase de Jesus talvez não estivesse na força ou na intensidade da fé que eles tinham, mas sim no seu objeto, para onde ela está direcionada. A grande questão é que muitas vezes as nossas atitudes diante das tempestades da nossa vida, das nossas orações não respondidas, como citei atrás, se devem pelo fato justamente de falta de fé, ou da fé posicionada no local correto. Mas se você quer ter fé, mas talvez não consiga, identifique que não consiga, talvez seja porque ainda você esteja olhando para dentro de si. Talvez ainda a sua fé esteja direcionada para aquilo que você é capaz de fazer, ou pela sua performance religiosa, por algum motivo que envolve a você mesmo. Se assim você se enxerga, eu te convido a ir até Jesus e diga a Ele como um pai angustiado que aparece logo mais no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que precisa da cura para o seu filho, e Jesus pergunta, você tem fé? E ele fala, sim, mas parece que ele volta atrás e fala assim, não, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Portanto, eu te convido a ir até Jesus e falar, Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai descobrir que Jesus tem estado à sua procura há muito tempo. Como diz o autor de Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E também deve ser o objeto da nossa fé. A nossa fé deve estar direcionada nele, deve estar fundamentada nele, direcionada a ele, deve passar por ele. Algo fora do comum acontece com a nossa reação aqui nessa história. Geralmente nós somos rápidos em julgar a lentidão dos discípulos, né? Talvez nós fazemos coro com Jesus, quando, por exemplo, lá em Lucas capítulo 24, ele diga para aqueles dois discípulos que estão conversando com ele há um bom tempo e não percebem que ele é o Jesus ressuscitado, ressurreto, que eles estão procurando. E Jesus fala, como vocês são tardios, nécios, né? É uma palavra, é um grande eufemismo, né? Para dizer, vocês são nardinhos, né? Como vocês são desatentos para entender o que estava escrito.
E talvez a gente faça coro com Jesus em alguns momentos como esse. Como que pode? Os discípulos estão vivendo com Jesus o tempo inteiro. Acordam, dormem com Ele e não conseguem acreditar. Mas se a gente olhar essa história com calma, a nossa percepção aqui, a nossa reação nessa história é diferente. Ao invés de rápidos em julgar os discípulos, a gente talvez se identifique com eles. A gente tem a empatia pela reação deles, pela situação que eles estavam. Eles estavam numa tempestade grandiosa, diferente, descomunal. Aquele que talvez era o único que pudesse fazer alguma coisa estava dormindo. O barco estava prestes a afundar. Eles estavam ficando, obviamente, desequilibrados, com medo, duvidando do amor de Deus e do que Ele poderia fazer. Eles começaram a achar que Jesus não amava, que não estava se importando com eles. Eles acordam então Jesus e dizem palavras fortes, né, para Jesus, que responde com palavras igualmente talvez duras e incisivas. Se vocês soubessem o quanto eu amo vocês teriam ficado calmos. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Se vocês soubessem o quanto eu amo vocês teriam ficado calmos. Seria diferente a reação de vocês. Mas agora vamos ser sinceros, agora estou caminhando para o final, fechando a nossa mensagem. Vamos ser sinceros. Quem consegue enfrentar as tempestades da vida com tanta calma, com tanta mansidão? É mais fácil, depois que a gente já passou pelo sofrimento, agora olhar pelo retrovisor daquilo que ficou para trás e entender as formas como Deus estava agindo, né? Eu vejo isso bem claro na história de José do Egito, né? Lá depois, no final, ele olha para trás e diz assim: entendi. Não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para preservar a vida de vocês. Então, me parece que depois que as coisas acontecem, quando está tudo mais tranquilo, é um pouco mais fácil, mais claro a gente olhar para o retrovisor. Mas depois de enxugarmos as lágrimas dos olhos, é mais fácil chegar para o retrovisor e ver as coisas funcionando, como estavam funcionando lá atrás. Mas enquanto a gente está passando pelos problemas, pela tempestade, é difícil, na verdade. É difícil. A gente luta, a gente chora, a gente pede auxílio, a gente duvida, a gente cai, a gente é levantado. É difícil. Nos parece, então, praticamente impossível o que Jesus estava dizendo. Como assim? Se a gente simplesmente soubesse que o Senhor nos ama, a gente não teria tanto medo assim. Contudo, eu creio que nós temos algo que os discípulos ainda não tinham naquele momento. Nós temos uma visão mais ampla sobre quem Jesus é, que talvez os discípulos, mesmo vivendo com Ele todo aquele tempo, ainda não tivessem. Temos um recurso que nos ajuda a manter a calma por dentro, independentemente da tempestade da nossa vida. Jesus prometeu que um dia Ele irá acabar com todas as tempestades. E como Ele pode fazer isso? Ele só pode somente porque quando Ele estava na cruz, Ele foi lançado voluntariamente, assim como Jonas, dentro da maior das tempestades, à mercê das maiores ondas que existem, as ondas do pecado e da morte. Jesus entrou na única tempestade que de fato pode nos afundar. A tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa das nossas transgressões. Essa tempestade é de se temer. Mas Jesus, Ele entrou voluntariamente sem vergonhas, para que um dia Ele pudesse acalmar todas as tempestades da nossa vida. Eu creio que se a visão de Jesus, entrando na maior das tempestades de todas, está gravada no fundo do seu ser, da sua mente, do seu coração, você jamais dirá: Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? E se você sabe que Ele não nos abandonou naquela tempestade da cruz, o que te levaria a pensar que Ele nos abandonaria nessas tempestades bem menores que nós enfrentamos agora? Um dia, evidentemente, Jesus prometeu voltar e Ele vai acalmar de uma vez por todas as tempestades para a eternidade. É por isso que eu creio que, se a gente permitir que essa certeza penetre no âmago do nosso ser, nós saberemos que Jesus nos ama, mesmo em meio à tempestade. Nós saberemos que Ele se importa
importa com a gente. Você vai saber que Ele se importa com você. E assim você terá poder para lidar com qualquer situação na vida, com equilíbrio, sabendo o Deus que está no barco, o Deus que não te mandou uma maior tempestade de todos. Não é agora. Essas tempestades menores. Meu desejo é que todos nós possamos sair daqui com a certeza e declarando que a gente não precisa mais ter tempestade. Amém. Porque a gente tem essa visão clara de Jesus na cruz, que demonstra o tamanho do amor dele por nós, do seu poder, da sua sabedoria em gerir a nossa vida da melhor forma possível. Nós vamos cantar o último hino, e depois do hino eu quero orar com você. E a gente vai fazer um compromisso. Amém? Maravilha, Deus. Bela palavra do Senhor. Coloca em pé. Você acredita nesse Deus? Amém. Que te ama demais? Reforçando aqui o convite, lembre de pensar em pessoas que você queira que conheça também mais sobre esse Deus. Que tivemos a oportunidade de encontrarmos novamente, né? E que você ore por ele e convide para a nossa semana, para que ele possa ser de alguma forma também tocado e a vida dele possa ser abençoada. Mas aqui eu gostaria de a gente fazer um compromisso. Todos nós aqui aceitamos aquilo que Jesus fez por nós na cruz e reconhecemos o tamanho do amor dele por nós. Quantos aqui se aceitam a se comprometer a cada dia mais conhecer esse Deus e o amor tão grande, para que a gente possa passar pelas tempestades sem precisar dele? Glória a Ti. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos primeiramente confrontados por Sua palavra e em seguida confortados com a boa notícia de algo que o Senhor fez por nós que jamais poderíamos fazer. Obrigado, Senhor Deus. Nos ajude a responder a esse tamanho amor com fé. Muitas vezes somos falhos e temos dificuldades em crer. Nos ajuda a crer, Senhor Deus. Nos ajuda a crer nesse amor. Sempre que enfrentarmos dificuldades e tempestades, nos ajude a olhar para a cruz e ver que o Senhor não nos abandonou naquela grande tempestade, não é agora que irá nos abandonar. Portanto, Senhor Deus,
nessa manhã pode ser que eu tenha falado com pessoas que estejam enfrentando grandes tempestades e só elas sabem. Que o Senhor possa lhe dar a certeza de que o Senhor está no mesmo barco, de que o Senhor a ama, de que o Senhor tem planos grandiosos para ela, mas que o Senhor possa confortar o nosso coração e nos ajude nesse compromisso que temos de buscar conhecermos esse Deus que tanto nos ama a cada dia, a ponto de sermos capazes de dizer: não precisamos mais temer tempestade. É isso que nós te pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito bom. O pastor Nicolas vai ficar ali à porta para cumprimentar os irmãos. E nós temos um novo encontro amanhã, às 19 horas.